Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano, Vatican News e Vatican Media, que passa a transmitir a partir desse momento a oração mariana Regina Coeli deste domingo, 8 de maio de 2022. Quarto domingo de Páscoa, com o Papa Francisco diretamente da Praça São Pedro. Nossa saudação aos que nos acompanham pelo Facebook, YouTube e também através do nosso site vaticannews.va/pt. Sejam bem-vindos a mais esta transmissão. Queremos saudar todas as emissoras que a partir deste momento estão sintonizadas conosco. Nossos amigos do Cabo Verde, Moçambique, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe no continente africano, Timor-Leste no continente asiático, Portugal, de todo o Brasil e dos Estados Unidos. Em particular, atenção à Web Rádio Nacional Palmeira dos Índios de Alagoas, à Web Tropicana de Paraíba, Rádio Fé e Luz de Campinas, São Paulo, Rádio SOS Vida, Rede de Rádios e TV Evangelizar de Curitiba, assim como EWTN TV. Sejam todos bem-vindos. Nos estúdios Jane Nogara. Neste momento, na cidade do Vaticano, o tempo é nublado e a temperatura é de 21 graus centígrados. Podemos ver imagens da Praça São Pedro. É grande a presença de fiéis e peregrinos para ouvir, como todos os domingos, a palavra do Santo Padre. Dentro de instantes, o Santo Padre assomará à janela do Palácio Apostólico para conduzir a oração mariana do Regina Coeli. Recordamos que na última semana o Papa recebeu vários grupos em audiência, pois reiniciaram os encontros presenciais depois da pandemia. Em particular, as visitas ad limina. Nesta semana, com os bispos brasileiros, estiveram presentes os bispos do Rio Grande do Sul e outros grupos seguirão até outubro deste ano. Também estiveram com o Papa as participantes na plenária da União das Superioras Gerais. No Vaticano também foi realizado o juramento dos novos recrutas da Guarda Suíça, com suas várias cerimônias, além do encontro com o Papa. Em seu discurso, Francisco sempre recordou que devemos rezar pelo fim da guerra na Ucrânia, com apelos incessantes, além de se oferecer como mediador para acordos de paz. Enquanto aguardamos a chegada do Papa na janela do Palácio Apostólico, podemos também afirmar que ontem teve a beatificação, eis que se abrem as cortinas e o Papa acena aos fiéis peregrinos presentes na Praça São Pedro. Vamos nos preparar para ouvir suas palavras antes da oração do Regina Coeli deste domingo, 8 de maio. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. O Evangelho da liturgia de hoje nos fala do vínculo que existe entre o Senhor e cada um de nós. Para isso, Jesus usa uma imagem terna e bela, a do pastor que está com as ovelhas, e a explica com 3 verbos. As minhas ovelhas, diz Jesus, escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. 3 verbos. Escutar, conhecer, seguir. Vejamos estes 3 verbos. Antes de tudo, as ovelhas escutam a voz do pastor. A iniciativa vem sempre do Senhor. Tudo parte da sua graça. É Ele quem nos chama à comunhão com Ele. Mas esta comunhão se realiza se nos abrirmos à escuta. Se ficamos surdos, não há esta comunhão. Abrir-se à escuta. Escutar significa disponibilidade, significa docilidade, significa tempo dedicado ao diálogo.
Hoje estamos sobrecarregados pelas palavras e pela pressa de sempre ter que dizer e fazer alguma coisa. Aliás, muitas vezes duas pessoas estão falando e uma não espera que a outra termine o que está falando. Já começa a falar novamente. Não há escuta. Este é o mal dos nossos tempos. Estamos sempre sobrecarregados da palavra. Todos devem dizer alguma coisa. Como é difícil escutar. Escutar até o fim. Deixar que o outro se exprime. Deixar que os outros falem. Escutar na família, na escola, no trabalho, até mesmo na igreja. Mas para o Senhor é necessário, antes de tudo, escutar. Ele é a palavra do Pai. E o cristão é o filho da escuta, chamado a viver com a palavra de Deus ao alcance da mão. Perguntemo-nos hoje se somos filhos da escuta, se encontramos tempo para a palavra de Deus, se damos espaço e atenção aos irmãos e irmãs, se sabemos escutar, não cortar a conversa dos nossos irmãos. Quem corta a conversa dos outros não sabe ouvir o Senhor. O que o Senhor também escuta, o Senhor sempre escuta quando nós rezamos. Escutar Jesus torna-se assim o caminho para descobrir que Ele nos conhece. Aqui está o segundo verbo, que diz respeito ao bom pastor. Ele conhece suas ovelhas. Mas isso não significa apenas que Ele sabe muitas coisas sobre nós. Conhecer no senso bíblico, no sentido bíblico, significa amar. Significa que o Senhor, enquanto nos lê por dentro, nos ama. Não nos condena. Se o escutamos, descobrimos isso, que o Senhor nos ama. O caminho para descobrir o amor do Senhor é escutar. Então a relação com Ele não será mais impessoal, fria, de aparência. Jesus busca uma calorosa amizade, uma confiança, uma intimidade. Ele quer nos dar um novo e maravilhoso conhecimento, o de saber que somos sempre amados por Ele e, portanto, nunca deixados sós a nós mesmos. Estando com o bom pastor, vive-se a experiência da qual fala o Salmo. Ainda que eu caminhe por um vale tenebroso, nenhum mal temerei, pois estás junto de mim. Especialmente nos sofrimentos, nas dificuldades, nas crises. Ele nos sustenta, passando por elas conosco. E assim, precisamente nas situações difíceis, podemos descobrir que somos conhecidos e amados pelo Senhor. Então perguntemo-nos, eu me deixo ser conhecido pelo Senhor? Eu lhe abro espaço na minha vida? Levo-lhe o que eu vivo? E depois de tantas vezes em que experimentei sua proximidade, sua compaixão, sua ternura, o que eu penso dele, do Senhor próximo, do Senhor bom pastor? Por fim, o terceiro verbo. As ovelhas que escutam e se descobrem conhecidas seguem o seu pastor. Sentem-se conhecidas pelo Senhor e seguem o seu pastor. E quem segue o Cristo, o que faz? Vai para onde ele for, na mesma estrada, na mesma direção. Vai em busca daquele que se perdeu, interessa-se pelos que estão longe. Carrega no coração os que sofrem, chora pelos que choram, estende a mão ao próximo, carrega-o sobre os ombros. E eu deixo-me apenas ser amado por Jesus? E de amar eu passo de amá-lo a imitá-lo. Que a Virgem Santíssima nos ajude a escutar Cristo, a conhecê-lo cada vez mais e a segui-lo no caminho do serviço. Escutar, conhecer, seguir. Resurrexit, sic ut dixit, alleluia.
ora pro nobis Deum, alleluia. Gaude et letare, Virgo Maria, alleluia. Quia surrexit Dominus vere, alleluia. Deus, qui per resurrezione Filii Tui, Domini nostri Iesu Christi, mundum latificare dignatus es. Presta quesumus per eius genetricem Virgine Maria, perpetue capiamus gaudia vitae, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeterna dona eis Domine. Et lux perpetua luce teis. Requiescant in pace. Amen. Sin nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amém. Amen. Agora que recebemos a bênção apostólica do Papa, vamos ouvir a sua saudação. Cari fratelli e sorelle, Queridos irmãos e irmãs, ieri a San Ramon, Peru, ieri em São Ramon, no Peru, foi beatificada Maria Agustina Rivas, chamada Agutita, uma religiosa da congregação de Nossa Senhora do Bom Pastor. Foi morta em nome da fé em 1990. Esta heróica missionária, mesmo sabendo que estava correndo a vida, ficou sempre próxima dos pobres, das mulheres indígenas e dos camponeses, testemunhando o Evangelho da paz. Que o seu exemplo possa dar a todos o exemplo para seguir Cristo com muita coragem. Um aplauso para a nova beata Agutita. si celebra oggi. Hoje é celebrado o Dia Mundial de Oração pelas Vocações, chamados para construir a família humana. Em todos os continentes, as comunidades cristãs invocam ao Senhor o dom das vocações ao sacerdócio, à vida consagrada, à escolha missionária. Este é o dia no qual devemos todos nos sentir como batizados a seguir Jesus, a dizer sim, a convidar a servir com alegria, a dar alegria para seguir Cristo em toda a sua vida. Neste contexto, quero desejar as minhas felicitações aos novos presbíteros da Diocese de Roma, que foram ordenados esta manhã na Basílica de São João de Latrão. Exatamente nestas horas, muitos fiéis estão ao lado da venerável imagem da Nossa Senhora de Pompeia para invocar uma súplica. Spiritualmente inginocchiato davanti alla Vergine, inspirados para o Beato Longo, que está próximo e que ajudou tantas populações em várias partes do mundo, e também lembrar que muitas pessoas em várias partes do mundo sofrem pela guerra. A Nossa Senhora pedimos que ajude a suportar o sofrimento do povo ucraniano, da Ucrânia. Ajude a essas pessoas e vamos rezar todos os dias o terço pelas pessoas que sofrem com a guerra. Não podemos esquecer e seguir em busca da paz, sabendo sempre que as armas nunca ajudam. Preghiamo anche
Rezamos também pelas vítimas da explosão que aconteceu em um grande hotel na capital de Cuba, em Havana. Que o Senhor ressuscitado guia a casa do Pai e dê conforto aos familiares. Saúdo todos vocês, romanos e peregrinos de toda a Itália e de vários países. Em particular, os fiéis dos Estados Unidos, da Polônia, e da Diocese de Nantes, na França. Saúdo também a família Passionista, que comemora seu jubileu, no 3º centenário de fundação. Os doentes de fibromialgia, que precisam de muita assistência. Também saúdo os fiéis de Nápoles, Milão, da Reggio Calabria e Foggia. Os jovens crismandos de Bérgamo, que estão em Roma. Uma saudação especial ao grupo de refugiados ucranianos e às famílias que os recebem da MAC Ucrânia. Saúdo também os responsáveis pela comunidade Santo Egídio na América Latina. Hoje, em muitos países se festeja o Dia das Mães. Recordamos com afeto o Dia das Mães. Um aplauso para todas as mães. Também as mães que já não estão aqui conosco. Por todas as mães, a nossa oração e o nosso afeto e as nossas felicitações. E bom domingo a todos. Por favor, não esqueçam de rezar por mim. Um bom almoço e até breve. Com estas palavras tradicionais, o Papa se despede dos fiéis e recordamos as palavras de Francisco, quando nos convida a sermos ovelhas do bom pastor, com a reflexão de 3 verbos do Evangelho de João: escutar, conhecer e seguir. Recordando sempre que o Senhor é a palavra do Pai e o cristão é o filho da escuta, chamado a viver com a palavra de Deus ao alcance da mão. E com as palavras finais invocando a Virgem Santíssima para que nos ajude a escutar Cristo, a conhecê-lo cada vez mais e a segui-lo no caminho do serviço. Com estas belas palavras do Papa, nos despedimos de vocês, queridos amigos, e convidamos todos a visitar a nossa página vaticannews.va/pt. Ali você pode ler todas as notícias sobre o Papa Francisco e a Igreja em todo o mundo. Obrigada pela companhia nesta oração mariana do Regina Celli do Papa Francisco, deste domingo 8 de maio de 2022, o 4º domingo de Páscoa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.